Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Deus, desse Jesus Cristo ao qual nós servimos, né? Irmão, está acontecendo tanta coisa agora no mundo, né? Guerra, né? A ameaça de bomba nuclear e tudo. Então, irmão, vamos se aprofundar nessa palavra, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto nós podemos ler e pregar essa palavra ainda. Né? Que a perseguição contra os cristãos está perto de começar, irmão. Jesus está voltando. Jesus é a única esperança. Vamos nos aprofundar. O estudozinho do manancial de hoje se encontra aqui no livro de Atos, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 21. Vamos estudar. Se der para me ler ali depois o manancial, eu vou ler. Mas se não, vamos se ater a isso aqui. A palavra de Deus diz assim: Pedro e João perante o sinédrio. E estando eles falando ao povo, eles quem? Pedro e João, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dos mortos. Olha, irmão, isso aqui era novidade, ressurreição dos mortos era novidade. Eles estavam assim, com inveja, sei lá, né? Com muito zelo pela lei, alguma coisa nesse sentido aí. Né? E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Olha aí, irmão. Eles creram porque tinha gente pregando a palavra, irmão. Pregando a ressurreição dos mortos, que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. O primeiro, irmão, a fazer isso, né, ele tem o poder da vida e da morte na mão dele. Jesus Cristo. Muitos, porém, que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Olha só, pessoal. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, né, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Olha só. Então Pedro e João, irmão, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça de esquina. Irmão, imagina Pedro e João falando isso a essas pessoas, né? Jogando a culpa nelas. Foi vocês rejeitaram o Filho de Deus, vocês o mataram, vocês o crucificaram, pois é no nome dele que este que está aqui diante de vós está são. E em nenhum outro há salvação. Continua pesado, mas continua pesada a palavra. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum nome há, irmão. Só o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Iam falar o quê, meu irmão? Se o milagre estava ali na frente dele, eles iam falar o quê? Irmãos, a gente tem que pregar, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente pregar para todo mundo essa palavra, irmão. Essa palavra de Jesus Cristo, que ele ressuscitou. Ele não está naquela cruz pregado, meu irmão. Ele não está em nenhum túmulo, ele ressuscitou. E é através dele que nós iremos herdar a vida eterna. É só através de Jesus Cristo, irmão. A porta é estreita demais, pela porta não passa pecado. Pela porta só vai passar aquele que confessar os seus pecados e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a única esperança. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, notório, né? Um milagre, e não o podemos negar, aleluia.
Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum, e que chamando-os disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Olha só o que eles estavam falando, irmãos. O pessoal acabou, né, de fazer um milagre ali, de ver Jesus Cristo subir ao céu, prodígios, maravilhas, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, né? No capítulo 2 ali vai falar da descida do Espírito Santo. Os homens estavam ousados, né, com medo de nada, né? Poderia vir a morte, eles não temeriam nem a morte, como não temeram, né? Aleluia. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Hã? Vocês acham que eles pensaram o quê, irmão? Vamos ouvir a Deus, querido. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, cheio do poder de Deus, e do Espírito Santo, né? Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. É isso que nós temos que fazer, meus amados irmãos. Vai dar tempo de eu ler o manancial. É isso que nós temos que fazer, meus amados irmãos, glorificar o nome do Senhor Jesus, porque outrora estávamos desgarrados do rebanho, mas o bom pastor nos chamou para o rebanho. Nós agora somos rebanho do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que aceita Jesus conhece a voz do seu pastor. Nós conhecemos a voz de Cristo, e Cristo está falando: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós devemos obedecer. É a missão da igreja, irmão. É a missão nossa como batista: evangelizar, fazer missão, colaborar, contribuir, né? Quem não pode envia, quem não pode contribui. Vamos fazer a obra, meus amados irmãos. É isso que todo bom batista faz, né? Prega a palavra de Deus. E o estudozinho do manancial está nos dizendo assim: não podemos deixar de falar, não podemos, jamais, jamais. Se nós nos calarmos, as próprias pedras, né, a própria natureza vai falar do Senhor. O texto bíblico que lemos, Pedro e João encaram de frente a perseguição por pregar o evangelho. Eles estavam pregando a palavra de Deus, mesmo sendo intimidados e acuados, a resposta deles foi firme: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Como é que nós vamos poder falar se o próprio Deus fez a obra e nós vimos e ouvimos, e agora nós, cheios do Espírito Santo, do poder de Deus, nós vamos pregar essa palavra, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Pedro e João estavam convictos de que o amor de Jesus não poderia ser contido jamais, né? Mesmo sob pressão. Nenhum coração deve ser privado de conhecer a salvação que há em Cristo Jesus. Nenhum coração. Você já se sentiu envergonhado e desistiu de compartilhar publicamente sobre Jesus? Sentiu medo de ser desprezado ou excluído? Já perdeu ocasiões em que poderia espalhar o amor de Deus porque estava inseguro? Bem, os discípulos nos ensinaram uma preciosa lição. Falar de Cristo é uma escolha, meu irmão. A despeito de qualquer reação negativa contrária à sua fé, decida se posicionar firmemente como cristão. Não há razão para se omitir. Não se pode esconder a luz de uma candeia sobre uma vasilha. Não tem como, irmão, a gente não falar de Jesus, porque o amor de Deus transcende, vai além do que nós podemos alcançar. Ele é muito grande, é amor incondicional. Nós temos que pregar essa palavra. O amor de Deus nos constrange a falarmos desse amor. Está entendendo? Que o Espírito Santo nos capacite, né? Sempre que você notar uma oportunidade, pequena que seja, brilhe a luz de Jesus. Em tudo que você fizer ou por onde passar, transborde o amor de Deus e assuma a sua identidade. Pois para além dos zombadores e perseguidores, os corações clamam por Jesus como a terra seca espera pela chuva. O mundo espera por nós. Não podemos deixar de falar de Jesus Cristo. Não podemos deixar de falar de modo algum, meus irmãos. Vamos pregar a palavra. Olha o caos que está aí, né? Ameaça de bomba nuclear pela Rússia, pelo Vladimir Putin, né? E os outros líderes, tudo acuado com medo, né? Se alguém tentar fazer alguma coisa, vai explodir a Terceira Guerra Mundial, né?
A Bíblia fala para a gente não se espantar com isso, não. Necessário é acontecer assim. Nós não estamos sendo pegos de surpresa. O que nós podemos fazer é orar e evangelizar mais ainda. É o que nós podemos fazer. Vamos evangelizar, vamos pregar a palavra, vamos correr atrás de anunciar Jesus Cristo para quem ainda não aceitou Jesus. Essa é a missão minha e sua, meu irmão. É a missão da igreja de Jesus Cristo. Não perca tempo. Ei, irmão, meu coração chora quando a gente fala essas coisas. Tantas pessoas que estão agora morrendo sem Jesus. É a missão da igreja. Se levanta, meu irmão, muda a tua situação. Muda a situação aí. Faz alguma coisa. Nós aqui estamos fazendo, através das nossas lives, através da pregação da igreja, através da evangelização que nós fazemos aqui na igreja. Vamos fazer a nossa parte no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Pai, eu te peço, Pai, capacita mais pessoas, mais pregadores, mais homens e mulheres de Deus capazes de pregar a Tua palavra com ousadia, sem medo, né, com intrepidez, com eloquência, que possamos, Pai, com o entendimento do Espírito Santo em nossa vida, pregar a Tua palavra. Assim como Pedro e João, que não tinham estudo, eles eram indoutos, mas eles pregavam com ousadia porque o Espírito Santo estava com eles, para que eles falassem, né, com tamanho conhecimento. Nós cremos e acreditamos que o Espírito Santo há de conduzir a sua igreja conforme a necessidade, dá os dons a cada um conforme a necessidade, né, da igreja precisa naquele momento. Eu te peço, Espírito Santo, conduza a tua igreja, né? Conduza a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque só através desse nome todo aquele que ainda não conhece Jesus será salvo. E que possamos permanecer firmes na presença do Senhor, pregando a palavra dele, assim como Pedro, como João, com ousadia, sem temer a própria morte. Quantas pessoas agora estão precisando de ouvir uma palavra? Que possamos, que a igreja saia desse comodismo e vamos às ruas, meu irmão. Vamos à rua pregar a palavra do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Shalom, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus aí.